Olá, amigos da TV Serra Norte. Hoje a gente vem fazendo uma entrevista esclarecedora com a secretária de Saúde do município de Cordeiro, Vânia Guenin, que sempre solicita, atende nossos pedidos. Vânia, queria te agradecer mais uma vez por topar fazer essa entrevista, para a gente falar um pouco desse aumento de casos aqui no município de Cordeiro, que chegou a estar muito baixo, quase zerado, e agora, por final do mês de agosto, início do mês de setembro, houve realmente um aumento significativo de casos. Primeiramente, Vânia, vamos pegar um pouquinho de antes. Desse período de maio, de abril, maio, que eu acho que foi um período mais complicado da doença, que foi justamente o período que vocês tiveram que controlar a doença, vocês tiveram esse poder, tanto os governos municipais tiveram esse poder para poder fazer esse trabalho, essa doença nova que realmente as pessoas ficaram muito assustadas e realmente têm que ficar assustadas, e acredito que muita responsabilidade para os gestores públicos. Como é que você avalia esse trabalho que vocês fizeram? Como é que você avalia primeiramente esses meses de pandemia, que foram os meses assim mais críticos? Bom dia, Júlio. Primeiramente falar que realmente nós estamos passando momentos difíceis, né? O coronavírus, a doença ela veio com muitas histórias, com muitas incertezas, com tratamento, com exploração na mídia muito grande, né? E essas todas as incertezas e o desconhecimento sobre a doença trouxe muita insegurança para a população em geral. Colocar assim que nesses meses, desde que começou a pandemia, a gente trabalhou muito fortemente com a questão da vigilância em saúde, de fortalecer as 3 áreas da vigilância, não só a vigilância epidemiológica, mas a vigilância sanitária, a vigilância ambiental também, e com aporte principalmente de pessoas e recursos, como transporte, recursos de informáticas, telefones móveis, enfim, para que a gente pudesse fazer trazer a maior segurança possível, né, para as pessoas. E também no município de Cordeiro a gente procurou sempre tá instalando todos os equipamentos de saúde que pudesse trazer alguma segurança para as tomadas de decisão, principalmente no gabinete de crise. Porque a gente tem a necessidade, por conta do Covid, do distanciamento social, de todas as medidas de segurança, né, que se impõem nesse momento, das dificuldades que as pessoas têm de lidar com isso. Um setor que a gente trabalhou muito e vem trabalhando com a equipe de saúde mental, que está prestando assistência, inclusive remota, para que as pessoas, para quem procura ou para quem está necessitando. Mas o município de Cordeiro, além desse investimento na vigilância, também a gente investiu no centro de triagem, né, onde você hoje tem funcionamento de segunda a sexta e você direciona os pacientes sintomáticos para aquela área, então dá mais segurança para que as outras unidades possam estar voltando à normalidade. Então você me pergunta assim, período de março, abril, maio, foi um período muito de adaptação. Aqui na nossa cidade nós tivemos um pico da doença, que foi o maior índice que tinha sido cadastrado, foi em junho, com 38 casos acumulados dentro do mês. E que agora, nesse momento, ele volta a aumentar. Hoje nós estamos no dia 27 de agosto, nós estamos com 46 casos acumulados no mês de agosto. Então passa a ser o mês de agosto esse aumento expressivo dos pacientes de casos acumulados no mês. E aí nós temos uma outra situação, que quando você aumenta a detecção dos casos, você aumenta também o número de pessoas com a doença ativa, né? Eu ia até te perguntar, Vânia, sobre esse aumento no mês de agosto. Vocês, na Secretaria de Saúde, têm alguma teoria, alguma explicação para esse aumento de casos? Primeiramente que, obviamente, as pessoas estão um pouco saturadas, né, de ficar dentro de casa, né, e realmente houve um afrouxamento dos decretos municipais, né, principalmente para frequentar lanchonetes e bares, que realmente são necessários, né, obviamente com todo o controle. E também a gente está vendo aí que
de uma semana para cá, uma frente fria assim, fora do comum para o mês de agosto, que também tomou conta de toda a região. Então vocês têm uma teoria do porquê desse aumento de casos no mês de agosto? Acho que são várias teorias, né? Assim, como você falou dos decretos municipais, os decretos eles têm uma tendenciam a estar seguindo o decreto estadual. Sim. E a gente tem discutido muito a nível de gestão, né, necessidade de tomar medidas regionais, porque se um município tem uma flexibilização e outro não, às vezes isso acaba impactando. Sim. Mas o que a gente acredita é que só a soma de fatores. Tem a questão realmente da flexibilização nas medidas de controle social. A gente sabe que a população, principalmente comércio, amargou um período aí difícil, de restrições muito duras. Também a parte de restaurantes, bares, passou um período muito severo, e com o desenvolvimento, como eu falei aqui no início, são muitas incertezas, e a cada dia mais a comunidade científica vem tomando conhecimento, né, tomando mais controle de como tratar, de como a gente seguir controle dessa doença. Então, essa flexibilização vem numa normalidade. Você colocou um ponto super importante. As pessoas já estão saturadas de ficar em casa, mas nesse momento a gente ainda não podemos, ainda não é hora da festa, ainda não é hora da confraternização em família. E isso, sim, é difícil, né? Porque quem tem família grande, e é do brasileiro mesmo essa questão do calor humano, mas ainda não estamos nesse momento. Então, os fatores que eu acho que levaram esse índice é isso. A questão do frio mesmo, que procura, as pessoas ficam mais em local fechado, né? Não vão estar em ambientes abertos. Acho que isso pode ser um dos fatores. A questão da flexibilização também. E a questão que a gente sabe que ainda não temos o número de pessoas, por mais que a gente tenha aumentado, não sei se vocês estão acompanhando os dados, mas na nossa cidade nós aumentamos muito o número de testagem, tanto no centro de triagem, como também dos profissionais que estão nas pontas, profissionais de saúde, profissionais de outras secretarias. Estamos testando todas as pessoas que apresentam sintomas respiratórios. Isso aí eu queria até dar uma chamadinha de atenção da população. Por quê? Se você vê hoje nos dados de Cordeiro, no boletim de ontem, nós temos 24 pessoas aguardando o resultado de exame. O que significa isso? Né? Qual é a importância? A gente sabe que o exame mais indicado é o PCR, é o exame que você coleta. O cotonete. Isso, quando o vírus está localizado na orofaringe, no sistema respiratório superior, que é o momento que se acredita que é o de maior contágio. Então, essas pessoas, quando são detectadas e coletado esse teste, ela é colocada em isolamento domiciliar. Então, significa que você está tomando conhecimento antes, você consegue fazer esse monitoramento dessas pessoas. Então, essa é a importância que tem, a gente está fazendo, e não estamos realmente nos furtando de estar coletando, de estar buscando, de contactar de buscar os contatos próximos dessas pessoas, né? Quem teve, qual é o seu contato familiar mais próximo, ou com quem você ficou muito tempo. Então, essa avaliação que a equipe faz do risco, que é muito importante, eu acho que isso aí permite que a gente, mesmo tendo esse aumento de casos, que a gente tenha um controle, tá? A gente tem um controle de onde estão ocorrendo. Por exemplo, a gente sabe que nesse momento os aumentos de casos, eles foram significativos no bairro do Rodolfo e no bairro do Retiro Poético. Outro dado que é muito importante também para a gente conhecer um pouco mais dessa pandemia é que, se a gente for focar qual é a faixa etária mais atingida pela pandemia, é a população entre 20 e 50 anos, né? O que atinge mais mesmo é a população de 30 a 39 anos. Então, essa população entre 20 e 50 anos é o que está, o grande número atingido nesse momento. Talvez um dos fatores seja a questão do trabalho, da locomoção, utilização de transportes públicos, enfim, são vários fatores que podem ter interferido, mas a gente acredita muito nisso. Ou as pessoas que circulam mais mesmo socialmente. A gente até
Quanto ao número de testagem, a gente até comentou aqui em alguns programas nossos que realmente Cordeiro ele tem uma vida, já naturalmente no centro da cidade e nos bairros adjacentes, mais pessoas se translocando pelo comércio, ser um comércio realmente muito forte. A gente vê pessoas vindo aqui, pessoas que necessitam vir aqui fazer seu trabalho. Mas a gente sempre comentou também que Cordeiro sempre teve um número muito alto de testagens, né? Enquanto outros municípios fizeram pouquíssimos testes, Cordeiro sempre testou mais. Eu acho que isso é até algo muito positivo, né? Não ter medo de expor os seus casos, que foi por certo ponto um grande problema de alguns outros municípios circunvizinhos aqui da nossa região. Mas, Vânia, falando desses bairros que mais tem contágio, que hoje eu acho que são 20, no acumulado foram 29 casos no São Luís, acho que no Retiro 30, acho que 30, também são 29 casos. 29 no Retiro e 29 no Rodolfo, se não me engano. Exatamente. Nessa base. O São Luís, no início da pandemia, saiu um pouco à frente desse número de casos. E, por exemplo, o bairro Retiro, que tinha alguns casos agora, chegou ao mesmo número. E o bairro Rodolfo Gonçalves também está, que são os bairros mais populosos, os bairros que mais têm trânsito de pessoas. Vocês estão fazendo algum trabalho específico nesses bairros? Eu sei que é muito difícil fazer esse tipo de trabalho, porque a gente não sabe, cada contágio é muito particular, né? Tem pessoas que trabalham fora, como você mesmo falou, tem pessoas que pegam dentro de casa, então é muito complicado. Mas vocês têm feito um trabalho específico nesses bairros com maior número de contágio? Não, em específico não. O que acontece? A gente sabe que teve um primeiro momento que nós tivemos quando aconteceu mesmo os inícios dos casos, a gente tinha os casos importados, que eram as pessoas que trabalhavam fora, que vinham no município, mas às vezes finais de semana, enfim. E onde começou a se disseminar. E agora a gente observa que nesse momento, como a gente fala assim, nós estamos com 15 casos ativos, 17, a média que deve estar dando aí nessas últimas 3 semanas. Esses casos, eles são isolados, são famílias, né? Não são no mesmo núcleo. Então é isso que a gente chama atenção, porque a doença, a gente percebe, claro, que ela está circulando de uma forma maior. O trabalho que é feito é justamente essa divulgação. A gente coloca semanalmente, a gente coloca no portal da prefeitura esses dados, a gente chama atenção na estratégia de saúde da família, mas tem outra coisa positiva também, Júlio, que eu acho que impacta muito o trabalho de Cordeiro. A população está colaborando no sentido de estar buscando quando está com os casos ativos, de estar se comunicando, de estar seguindo. A gente sabe que falar assim, a adesão é 100%, isso é muito difícil, mas eu acredito que beira muito próximo a isso, de seguir o isolamento domiciliar, e isso faz toda a diferença, inclusive de estar apontando quando você tem outro caso suspeito na família. Então você aumenta essa detecção. Eu acho que dessa forma a gente consegue, como eu estava falando anteriormente, manter o controle. Mas você não sabe quanta pessoa pode infectar. Hoje a gente estava com a média, a gente estava infectando 1 para 1, né, quando ele estava baixo, agora deve estar 2, né, 1 infectando 2, deve estar. Eu não fechei esses dados ainda, a gente fecha o dado toda segunda-feira, que é quando fecha a semana epidemiológica, que é de segunda a domingo. Então não tem dado fechado essa semana, mas a gente deve estar com 2,5, 2 a 2,5, a gente vai fechar nesse índice. É o que a gente sempre comentou também, né, que obviamente que o poder público ele tem muita responsabilidade, ele tem esse controle de poder fechar uma cidade, de fechar um comércio, mas também em contrapartida a responsabilidade da população, ela é tão importante ou até mais importante do que do próprio poder público, de se prevenir, de estar vigilante com a sua família, né? Agora, Vânia, outra pergunta que eu vou te fazer em relação à cartilha seguida pela Secretaria. Porque a gente vê que, principalmente no início da pandemia, ainda continua bastante, mas diversas cartilhas foram colocadas para vocês seguirem. Vocês como sendo, tendo o poder de reger a cidade através dos decretos,
porque houveram cartilhas do governo do estado, que falaram protocolos, né? Que falaram algumas coisas do governo federal, da Organização Mundial da Saúde. Então acredito que isso tudo deva confundir e mais do que ajudar, atrapalha, né? Porque são muitas informações que se divergem. Como é que vocês seguiram pegando essas informações e adicionando para que seja positivo para a cidade de Cordeiro? E não embolar as informações, porque obviamente vocês têm mais contato com o governo estadual, obviamente, mas também tem uma questão política muito grande aí que a gente nem vai entrar aqui. Mas como é que vocês fizeram para escolher os protocolos seguidos pela cidade? Na verdade, assim, a gente segue os protocolos do Ministério da Saúde e que estão em consonância com o Estado. Eu acho que o que aconteceu muito aí, e tem acontecido em algumas... Existem algumas correntes científicas que apontam para algum tipo de tratamento precoce. No início havia uma orientação de que as pessoas deveriam procurar os serviços de saúde em último caso, não é? A primeira orientação, e agora mudou completamente isso. Então, de acordo com os nossos profissionais, principalmente os médicos que orientam a vigilância, a gente começou a fazer o tratamento precoce, como a maioria dos municípios da região, acho que do estado. Então, hoje o tratamento é precoce, em alguns casos até pelo sintoma, antes do resultado se inicia o tratamento, dependendo do caso. Então, por isso que é importante a avaliação médica. A gente não pode abrir mão disso nesse momento, que você pode ter apenas uma dor de garganta e ser um Covid, passar aquilo, você não sentir sintoma nada, mas você pode estar com sintoma que achar que não é nada, banalizar. E isso poder complicar. A gente não tem muito isso na doença, a gente ainda não conhece muito como que ela age, porque em algumas pessoas complicam tanto e outras não. Então por isso que não pode ser banalizado e a pessoa fala assim, o Júlio teve Covid e tirou de letra, descobriu depois quando fez um teste, né? Descobriu que já estava com anticorpo. E por que a Vânia fez e teve a doença e complicou. Uma coisa que foi muito, que guia muito o Cordeiro, é a questão de a gente seguir o gabinete de crise. Desde que ele foi instalado na primeira semana de março, se não me engano, não tem a data aqui, e a gente se reúne diariamente, contato é diário, e esses dados são passados e são discutidos, e a gente embasa em cima dos outros decretos de tomada de decisão. E hoje a gente se baseia aqui no decreto das bandeiras, em cima do que a gente tem do município, dos nossos dados, e nos dados do plano de flexibilização do Estado, seguindo a região serrana. Um fator que foi muito importante para Cordeiro, para a micro-região, foi a instalação dos leitos de UTI. Nós hoje nós temos 10 leitos no Hospital do Cordeiro, que eles são utilizados para a micro-região, atendem 10 municípios. Hoje nós estamos com 60% da capacidade ocupada. Então, assim, se internar mais um paciente, muda para Cordeiro e muda para outros municípios da microrregião também, porque a gente começa a chegar numa fase de alerta máximo, porque você está com os leitos ocupados. Então, assim, esses 10 leitos atendem perfeitamente. Esses leitos, eles estão ocupados por pacientes de Covid ou de outras doenças Covid, também? Só Covid. É paciente Covid ou suspeita de Covid. Então, assim, a gente atende a população do município de Friburgo para baixo, até Sumidouro, e é regulado pelo Estado, e esse acompanhamento todo, a questão dos protocolos, está funcionando muito bem. Acho que a gente trouxe uma tranquilidade, porque a gente fala assim, por que flexibilizou, se a gente ainda tem pela flexibilização que aumentou, eu não sei te dizer isso. A gente sabe que é um dos fatores, né? Como a gente falou, a flexibilização, o frio, a questão das pessoas estarem se acostumando mais com a doença. A gente fala muito assim, por que às vezes você teme tanto uma doença, você não teme a hipertensão, a diabetes? Porque você conhece pessoas, você já sabe como lidar com aquilo, o que pode acontecer. Então, são doenças graves também, se você não cuidar. Mas você vai se acostumando. Então, o que acho que a gente tem que fazer um apelo nesse momento, Júlio, é que não passou, está muito longe de passar essa questão da pandemia. Nós temos hoje um número pequeno ainda de pessoas que já tiveram a doença no nosso município. Hoje nós temos 143 casos confirmados e 126 altas.
é um número importantíssimo de Muito altos, alto, né? Isso aí também é muito bacana, porque essas pessoas já estão consideradas saradas, liberadas para suas atividades, mantendo ainda todos os cuidados de distanciamento, porque a gente está lendo em vários artigos de que a doença a pessoa pode se reinfectar, isso não tem uma comprovação assim, mas vários estudos apontando. Mas isso é bacana. E hoje, se a gente tem essa flexibilização, porque também isso não pode, como que você vai manter o município numa bolha? Né? Tem que ir voltando à vida social. Eu ia até te perguntar, Vânia, nessa questão regional, porque no início da pandemia, principalmente, a gente viu que como cada município ficou responsável por tomar conta do seu destino, a gente viu, por exemplo, que o Cordeiro adotou uma barreira sanitária muito antes do município de Cantagalo e ficou até uma certa polêmica, né? De pessoas de Cantagalo que não podiam ir para Cordeiro, pessoas de Cordeiro que iam para Cantagalo, e depois o município de Cantagalo também adotou, e Macuco depois adotou até antes de Cantagalo. Nessa questão regional, hoje vocês conseguem ter, por exemplo, você que é secretária de saúde, você tem contato com outros secretários de saúde aqui da região, vocês conversam para que justamente esse controle da doença seja ainda maior, porque a gente sabe que as pessoas elas vêm muito para Cordeiro, vão muito para Cantagalo, vão muito para Macuco, vão muito para Duas Barras, então esse translado das pessoas sempre continuou. Essa comunicação, Júlio, ela é muito frequente, porque é assim que a gente constrói. As dificuldades no sistema de saúde são grandes, a gente está com a pandemia aqui, mas os outros problemas não acabaram, né? Eles persistem. Muito pelo contrário. E quando eu falo de volta à normalidade, inclusive dos procedimentos eletivos. Em Cordeiro a gente voltou dos procedimentos eletivos em 70%, tanto do atendimento de consultas quanto do atendimento de cirurgias mesmo, eletivas, que estavam suspensas. A gente voltou agora em agosto. E essa comunicação que se faz entre os municípios, ela é fundamental. O que a gente não consegue os municípios têm características diferentes. Cordeiro é um município muito urbano, que não é o caso de Cantagalo, que não é o caso de Trajano de Moraes. A população em municípios é maior do que as outras. O sistema de saúde, a capacidade instalada de saúde é diferente de um município para o outro. Então essa troca, ela é diária, a gente faz esse contato muito próximo, se você conseguiu, como você conseguiu resolver uma situação de uma compra de um equipamento, enfim, essa troca é muito ágil, muito importante. Colocar que também, assim, até com toda a dificuldade que a gente está tendo hoje, a Secretaria Estadual, com toda a troca de secretários, com toda essa situação política, né, que envolve, a gente consegue, na área técnica, estar trabalhando isso muito bem. Então, assim, essa questão da regionalização, e hoje o Cordeiro está atendendo a região com a questão dos leitos, isso já é uma tradição da cidade de Cordeiro há décadas. Ela já faz todos os exames de alto custo, a questão laboratorial, que é muito forte aqui dentro do município. Então, uma tendência que já segue logo regional mesmo. Agora, Vânia, outra adaptação que eu acho que vocês têm que ter, principalmente nesse ano atípico que a gente vem vivendo, é em questão das campanhas. Não só as campanhas de vacinação, mas as campanhas de prevenção também. Sim. Como é que vocês, da Secretaria, têm se adaptado para poder, obviamente, com toda a segurança possível, conseguir colocar essas campanhas para a população? Tem sido um desafio grande isso, a gente voltar à normalidade, como eu te falei, assim, as unidades de saúde da família hoje, com a questão do centro de triagem, a gente liberou bastante, que as pessoas já estão bem orientadas a, em caso de suspeita, já procurarem o centro de triagem, ou a vigilância, ou a emergência do hospital. Então, de tentar diminuir, né, nas unidades o risco de contaminação. As campanhas ficam mais difíceis de você mobilizar, porque eles estão em momentos que falam assim, não vamos mobilizar, vamos evitar ao máximo a aglomeração. Então, aquela coisa que forma de trabalho teve que mudar, ser reinventada, né? Teve agora o mês da amamentação, a gente passou orientação para as gestantes, mas você não faz naqueles grupos onde você trocava ideias, as mães trocavam experiência, que faz toda a diferença no atendimento de saúde. Então, a gente sabe que a gente, nesse momento, perdeu isso.
mas as equipes estão buscando através de outra forma de atendimento. Agora a gente está com, por exemplo, a saúde do escolar, né? O programa de saúde na escola. As escolas estão fazendo atendimento à distância, né? Virtual. Então, como que a gente vai estar inserindo essas atividades de educação e saúde nesse contexto? Então, é um outro programa que está sendo desenvolvido, a gente trabalha isso junto com os técnicos, orientações, como fazer. E as campanhas de vacina, nós estamos fazendo aqui em Cordeiro domiciliar. Inclusive, nas 2 primeiras semanas de agosto, nós fizemos busca ativa nas casas, fazendo vacina. Chegou lá em casa a vacina. Fazia vacina, ia ver o cartão, o que está faltando, já vacinava. Isso é muito importante. O nosso estado está com índice de cobertura vacinal muito baixa. Como a gente falou que as outras doenças não sumiram, elas estão aí, a gente precisa estar dando conta disso também. Agora, Vânia, já encerrando essa entrevista, te agradecendo assim, profundamente, porque a gente sabe do trabalho que vocês fazem lá na Secretaria de Saúde, sabe o quão complexo é gerir a saúde de um município. Você tirar um tempinho para estar aqui fazendo esse esclarecimento da população é muito positivo para a gente, para quem está nos assistindo. Eu queria que você desse seu recadinho final, por isso, como alerta, como um panorama desse final de agosto, início de setembro, até o final do ano, que vocês, como é que vocês vão continuar trabalhando para que essa doença que alastrou vidas, né, diversas vidas aqui no Brasil, aqui na cidade de Cordeiro perdemos três pessoas, né, infelizmente, até pessoas queridas aqui da casa. Então eu queria que você desse um recadinho final para esse pessoal. Então, Júlio, colocar que o que a gente prima por fazer é trazer sempre transparência. Por mais que a notícia possa assim dizer, é ruim estar sabendo que está aumentando o caso, é ruim saber que tem internação, a gente tem que estar colocando isso e a população de Cordeiro pode saber que isso a gente está trabalhando em tempo real. Todos os dias você vai ter acesso ao boletim, isso é importantíssimo para que a pessoa tenha o direito de fazer opção. Está aumentando os casos, tem mais focos, é o momento de eu ficar alerta, aumentar, né, ficar mais atento aos meus cuidados de proteção, que todo mundo já sabe aí, a questão do uso da máscara. A gente anda na rua, vê muitas pessoas sem máscara, no próprio comércio, isso não pode, isso não é admissível neste momento. A gente quer eu acho que o recado final é que tudo que a gente não quer é haver um retrocesso, de ter que diminuir a flexibilização, voltar a um estágio de repressão maior, de ter que ter fechamento, de ter que voltar barreiras, Isso é muito ruim. A gente sabe que o poder público tem que estar fazendo o seu trabalho, se está fazendo, como a gente falou, na abertura de leitos, no centro de triagem, nas unidades de saúde, nas orientações, isso a gente não vai, no monitoramento dos pacientes, mas que a população nesse momento precisa estar alerta a isso, que acompanhe isso, que tire suas dúvidas nas unidades de saúde, porque às vezes a gente vai, como eu falei, que eu fiz até uma comparação, você pode ter e você não teve nada, mas o seu caso pode ser diferente, então cada caso é um caso, a gente não pode esquecer isso. Então meu alerta final, né, primeiro é agradecer vocês, momento de espaço, mas colocar isso, que tudo que a gente não precisa nesse momento é voltar a ter que fechar, voltar a uma restrição maior e que a gente precisa estar com a colaboração das pessoas para que mantenham os seus cuidados. Ok? Obrigada. A gente te agradece, Vânia. Júlio Henrique para a TV. Encerramos.